Bom, pessoal, exercício 4 aqui da Factec, ele fala: uma escala termométrica arbitrária x atribui um valor de menos 20 graus x para a temperatura de fusão do gelo e 120 graus x para a temperatura de ebulição da água sob a pressão normal. A temperatura que a escala x dá a mesma indicação que a escala Celsius é... Bom, vamos lá então. A escala Celsius, a gente tem as seguintes informações sobre ela. Fusão do gelo ocorre em 0 e ebulição da água ocorre em 100, tá bom? Esse eu vou chamar de meu ponto 1 e esse aqui vai ser o meu ponto 2. E olha só o que ele deu uma escala totalmente desconhecida, né? E ele fala o seguinte, que a fusão do gelo ocorre em menos 20 graus X, então essa é a minha escala grau X, e vai ocorrer aqui em menos 20, né? E a ebulição da água ocorre em 120, então 120 graus X aqui. Sob pressão normal, legal. A temperatura em que a escala X dá a mesma indicação que a escala Celsius é... Bom, e aqui a gente tem aquele mesmo problema que a gente comentou, né? O meu X, ele pode estar aqui embaixo, então, por exemplo, né, só para deixar bem definido aqui, o exercício ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a temperatura que em graus Celsius é igual a nossa temperatura em graus X, né? Então, eu vou chamar essa temperatura aqui, por exemplo, de Y, vai ser o meu Y. O meu Y representa as temperaturas. A grande questão é, eu não sei se o meu Y está aqui no meio das escalas, tá bom? O exercício simplesmente não falou qual que é esse Y, então ele pode estar no meio, ele pode estar aqui embaixo, Y, como também ele pode estar aqui em cima, né? Então Y aqui e Y desse lado. Como eu não sei onde ele está, eu não gosto de usar escalas termométricas nesse caso, né? Eu vou ficar supondo uma posição, fazendo equação com uma suposição que eu nem sei se está certa. Então, nesses casos aqui de temperatura desconhecida, onde eu não tenho nenhuma informação de nenhuma das duas, eu vou partir direto para a equação da reta, tá? Então, vamos lá já resolver o exercício direto por equação de reta, porque a equação da reta sempre funciona, né? Então, a equação da reta é y menos y0 é igual a coeficiente angular da reta x menos o x0 aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar, vou querer fazer o seguinte gráfico, né? O gráfico onde em x vai ficar os meus graus Celsius e em y vai ficar os meus graus x aqui, tá bom? Vai ficar em y o meu grau x. Então vamos lá. Eu vou ter que a minha temperatura em graus x, por quê? Porque o y representa aqui a minha temperatura em grau x, né? Eu assumi dessa forma. Menos o y0 é igual a coeficiente angular. Quem que é o x? As minhas temperaturas em graus Celsius, menos x0. Bom, o meu x0 e o y0 é qualquer ponto que passa nessa reta, né? Eu já sei que essa reta vão ter esses dois pontos, né? O ponto 1 e o ponto 2. Então eu posso escolher quaisquer um desses dois pontos para ser o meu x0 e y0. No caso, eu vou escolher esse ponto 1, por quê? Porque ele aparece um zero aqui, ó. Sempre que tem zero é bom trabalhar, né? Porque o zero ele simplesmente some da equação. Então eu vou escolher esse meu ponto 1 como sendo o meu ponto x0, y0, tá? Então vai ficar o que basicamente? Vai ficar a minha temperatura em grau x menos o meu y0, só que quem que é o meu y0? É o meu menos 20, né? Por quê? Porque o y é o meu graus em x, o meu y0, como eu peguei esse ponto 1, ele vai ser menos 20. Então, menos 20, e aqui eu tenho o menos da equação e o menos do meu ponto, né? Então, é menos 20. É igual a m, temperatura em graus Celsius, menos o meu x0. Só que o meu x0 vai ser quem? Vai ser o zero, porque eu assumi o ponto 1 aqui. Como exemplo, né? Falta só a gente descobrir quem que é esse m aí. E o m ele é o coeficiente angular dessa nossa reta, ele vai ser ΔY sobre ΔX. Só que quem está em y? Em y eu coloquei os meus graus em x, então vai ser ΔX sobre ΔX graus Celsius, tá bom? E o que é esse delta? Bom, a gente comentou bem pormenorizadamente no exercício 1, mas basicamente, aqui se eu tenho graus Celsius e aqui graus Fahrenheit,
eu vou ter 2 pontos aqui na minha reta, certo? Eu vou chamar aqui de ponto 1 e ponto 2. O meu delta é o que? É a distância entre esses 2 pontos. Então eu vou ter um delta em x e eu vou ter aqui uma distância em y também. Então a diferença dessas duas coordenadas aqui é o meu delta. Então eu vou simplesmente falar que o meu graus x, o meu ponto 2, né, menos o graus x1, ele vai ser o meu graus Celsius 2 menos o meu graus Celsius 1. E aqui quem que é o meu x2, né? O meu grau x2 e grau x1. Bom, o meu ponto 2, grau x2 é 120, então vai ser 120 menos 20, né? Porque o meu grau x1 vai estar aqui. Dividido por grau Celsius 2, que é 100, menos grau Celsius 1, que é 0. Então, 100 menos 0. Isso vai ficar 140, né? 140 sobre 100. Então, o meu m é 1,4. Aí, aqui eu já cheguei na minha equação da reta, né? Temperatura em graus x mais 20 é igual a 1,4 temperatura em graus Celsius. E aí, como ele quer a mesma temperatura, olha só o que eu fiz aqui. Ó. Eu falei que a temperatura em graus Celsius é igual a temperatura em graus x, que é igual a y. Então, eu simplesmente vou substituir aqui por y. Então, y mais 20 é igual a 1,4y. Eu passo esse y para esse lado subtraindo, então vai ficar o quê? Vai ficar 1,4y menos y é igual a 20. 0,4y é igual a 20. Vamos pular aqui para baixo. Vai ficar o quê, né? 0,4y, vamos copiar aqui de novo. Vai ficar, se eu multiplicar os dois lados por 10, vai ficar o quê? 4y é igual a 200, né? Y é igual a 200 sobre 4, e isso é igual a 50. 50 graus Celsius, que é igual a, né, 50 graus X. Por quê? Porque as temperaturas são iguais aqui, né? Então, a resposta é a alternativa C, 50 graus Celsius, 50 graus X.